Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 211. O que é isso? Minato Namikaze pegou o pergaminho e perguntou, mas em vez de abri-lo imediatamente olhou para Aruto Saito. Um manual de treinamento para um jutsu proibido de nível S. Deu uma olhada. Aruto explicou, fazendo uma breve pausa antes de continuar. Pretendo lhe ensinar esse jutsu, mas não sei se você tem talento para isso. Me ensinar? Os olhos de Minato brilharam quando ele baixou o olhar para o pergaminho. Este é um jutsu proibido de nível S? Qualquer ninja naturalmente se interessaria por jutsus de alto nível, e Minato não era exceção. Embora ainda não fosse um ninja completo, tinha apenas 8 anos, ele tinha um forte desejo de se tornar mais forte. Afinal, ele era um garoto determinado a se tornar Hokage. Sim, estou te ensinando, confirmou Aruto descaradamente. Mas primeiro, você precisa ler e ver se consegue entender o conteúdo. Se você não consegue nem compreender o básico, significa que não tem talento para isso. Este jutsu é bastante único. Por quê? Por que você está me ensinando? Perguntou Minato, erguendo os olhos novamente. Por que tantas perguntas? Acho que você tem talento, não é o suficiente? Aruto cutucou a cabecinha de Minato, brincando, e gesticulou para que ele se sentasse ao seu lado. Os dois sentaram-se de pernas cruzadas no chão liso. Minato abriu o pergaminho e começou a lê-lo atentamente. Jutsu de quebra de barreiras. Você consegue entender? Perguntou Aruto. Eu consigo entender, mas o conteúdo é longo. Preciso terminar de ler primeiro. Ainda não tenho certeza se consigo entendê-lo completamente. Minato respondeu, com a voz sumindo enquanto se concentrava no pergaminho. Aruto esperou um pouco e então espiou, vendo que Minato estava apenas na metade. Depois de pensar um pouco, levantou-se e disse, vou pagar o jantar. Volto logo. Continue lendo. Com isso, Aruto formou um selo de mão e desapareceu do salão de treinamento. Cerca de meia hora depois, Aruto retornou, abrindo a porta da sala de treinamento. Já estava quase escuro lá fora. Minato ainda lia o manual atentamente, com as sobrancelhas franzidas em profunda concentração. Parecia perturbado. Como vai? Aruto colocou o ramen para a viagem ao lado de Minato e perguntou, o quanto você entendeu? Isso é, algum tipo de habilidade de espaço-tempo? Minato disse incerto, olhando para Aruto. Não, não é. Aruto balançou a cabeça. O jutsu de quebra de barreiras não era um ninjutsu de espaço-tempo. Continha apenas propriedades de espaço-tempo. O aspecto espaço-temporal era relativamente menor. A verdadeira essência da técnica era converter diferentes materiais em meios de teletransporte. Ela permitia ao usuário usar metal, solo, rocha, árvores ou até mesmo gelo como meio de transporte. Em vez de atravessar o espaço diretamente, o jutsu funcionava utilizando um meio de transmissão para atravessar a matéria. A diferença era significativa. Era semelhante à forma como todos os jonins dominavam a técnica de cintilação corporal básica, permitia movimentos rápidos através de distâncias, mas não era classificado como um ninjutsu espaço-temporal. Minato claramente tinha talento para ninjutsu de espaço-tempo, pois ele já havia reconhecido os atributos de espaço-tempo do jutsu. Sem perceber, a noite havia caído. Aruto já havia terminado sua porção de ramen, mas a tigela de Minato permanecia intocada, havia esfriado. Ele ainda estava profundamente absorto no pergaminho, franzindo a testa, murmurando para si mesmo e até mesmo tentando praticar. No entanto, devido ao seu chakra limitado e baixo nível de habilidade, ele não conseguia nem realizar a iniciação básica do jutsu. Diga-me o que você pensa, disse Aruto finalmente. Talvez, eu não entenda completamente, admitiu Minato lentamente balançando a cabeça. Há muitos aspectos que preciso testar fisicamente para compreender, mas não tenho chakra suficiente. Minha energia mental é completamente insuficiente. Então, o quanto você realmente entende? Aruto perguntou novamente. Nada demais, é só que... Minato parecia frustrado. Seu rostinho ficou vermelho enquanto ele lutava para articular seus pensamentos, mas no final, ele simplesmente balançou a cabeça novamente. Suspiro. Aruto soltou um suspiro profundo. Era quase certo que Minato não era o candidato certo para essa técnica. Ele não era adequado para aprendê-la. Não que Aruto tivesse superestimado as habilidades de Minato, mas sim que a verdadeira dificuldade desse jutsu não residia em suas propriedades espaço-temporais. O verdadeiro desafio exigia um tipo diferente de aptidão, algo que Minato não possuía. Esqueça. Aruto estendeu a mão e pegou o pergaminho de volta. Você não serve para este jutsu. Aruto-sama, espere. Deixe-me olhar um pouco mais. Minato gritou 2 vezes, olhando para o pergaminho com relutância enquanto Aruto o pegava. Não há mais nada para ver. Você não serve para este jutsu. Aruto guardou o pergaminho em seu manto negro e bagunçou o cabelo de Minato. Tudo bem, garoto, seu ramen esfriou. Vá comer na vila. Você tem dinheiro, né? Aruto-sama, você não me deu tempo suficiente, protestou Minato. Eu consigo. Só me deixe estudar um pouco mais. Como você pode decidir tão rápido? Este é um jutsu proibido de nível S. Aruto já havia se levantado e dado de ombros. Vamos lá. Tenho coisas para fazer. Você precisa entender. Não quero desperdiçar seu tempo. Você não conseguiu nem ter uma ideia clara, quanto mais entender o básico. Como poderia aprender? Na realidade, Minato não era totalmente incapaz de aprender o jutsu de quebra de barreiras. A verdadeira questão era quanto tempo levaria para aprendê-lo. Se levasse 1 ano ou 10 anos, o impacto nos planos de Aruto seria muito diferente. Se Minato não conseguisse compreender os fundamentos e fornecer uma análise precisa em pouco tempo, Aruto não teria motivo para continuar discutindo com ele. Vendo Aruto prestes a sair, Minato não teve escolha a não ser se levantar e segui-lo para fora. Mas continuou argumentando. Mas eu tenho insights.
Este jutsu contém propriedades de espaço-tempo, certo? E requer conversão de material. Eu simplesmente não tive tempo suficiente para estudá-lo direito. Garoto, não fique obcecado por apenas um jutsu. Existem muitas técnicas poderosas. Você deve aprender a que melhor lhe convier, não qualquer jutsu aleatório que encontrar. Naruto sorriu e aconselhou. Mas esse jutsu me serve, insistiu Minato olhando para Naruto. Eu consigo sentir. E por que você pensa isso? Naruto levantou uma sobrancelha. Porque eu tenho talento nessa área. Este jutsu deveria ser considerado uma técnica que permite movimentação espacial direta, certo? E eu tenho grande afinidade por técnicas de movimento. Ah? Como você sabe que tem talento nessa área? Porque eu consigo fazer isso. Minato de repente formou um selo de mão. Em um instante, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça branca, reaparecendo do outro lado de Naruto com uma rajada de vento. Naruto ficou momentaneamente atordoado. Minato realmente conhecia a técnica cintilante corporal básica. Apesar de ser rotulada como uma técnica básica, era, na realidade, um jutsu de movimento avançado. A maioria dos Chunin não conseguia nem dominá-la, muito menos uma criança que ainda não havia se formado na academia ninja. Deixe-me fazer uma pergunta, disse Naruto de repente, com uma ideia se formando em sua mente. O que foi? Minato respondeu, ainda parecendo frustrado por ter perdido o pergaminho. Se você pudesse escolher aprender qualquer jutsu, e quero dizer qualquer jutsu, qual escolheria? Algum jutsu? Sim, qualquer jutsu. Então, é claro, seria a técnica do deus voador do trovão, criada pelo segundo Hokage, Tobirama Senju. Minato respondeu sem hesitar. Então, sua expressão se tornou sombria e ele suspirou. Mas eu nunca vou conseguir aprendê-la. É uma técnica proibida na vila. Ninguém tem permissão para estudá-la. Naruto sorriu. Capítulo 212. Uma surpresa inesperada. Naruto Saito nunca imaginou que Minato Namikaze já tivesse pensado em dominar a técnica do deus voador do trovão. Ele era um gênio. Sua inteligência superava em muito a de seus pares. Enquanto outros da sua idade ainda brincavam e se preocupavam com amizades, ele já tinha os olhos postos no futuro. Ele se entendia e havia considerado seu próprio caminho a seguir. Portanto, embora essa revelação tenha pegado Naruto Saito de surpresa, ainda era razoável. Se esse fosse o caso, então persuadir, não recrutar Minato Namikaze como seu discípulo pessoal seria muito mais fácil. Quem te disse que a técnica do deus voador do trovão é proibida de aprender? Naruto Saito perguntou com um sorriso. Não é? Minato Namikaze piscou e olhou para cima. Desde que o segundo Hokage faleceu, ninguém usou a técnica do deus voador do trovão em mais de 10 anos. Se não é proibida, por que ninguém mais praticou uma técnica tão poderosa? Minato presumiu que a técnica era proibida, mas ele estava enganado. Não que Konoha proibisse sua prática, mas sim que a técnica era simplesmente difícil demais de aprender. Mesmo alguém tão imensamente talentoso quanto Hiruzen Sarutobi, que dominava todos os atributos elementais, não conseguia dominar a técnica do deus voador do trovão. Aprendê-la exigia um talento especial. Era um jutsu proibido de nível S e, além disso, exigia habilidades inatas únicas, tornando-a ainda mais difícil de dominar. Resumindo, a técnica não foi proibida, apenas ninguém conseguiu aprendê-la com sucesso depois do segundo Hokage, Tobirama Senju. Você realmente quer aprender a técnica do deus voador do trovão? Naruto Saito perguntou novamente. Claro que sim. Mas só querer não basta, disse Minato Namikaze, desanimado. Então, e se eu lhe desse acesso ao pergaminho do deus voador do trovão e lhe desse a oportunidade de aprendê-lo? Você aceitaria? Perguntou Naruto Saito com um sorriso malicioso. Com certeza. Minato respondeu imediatamente, elevando a voz de entusiasmo. Seus olhos brilhavam ao olhar para Naruto Saito. Lorde Naruto, você realmente tem um jeito? Um jeito? Claro que sim. Afinal, sou o discípulo pessoal do Hokage, disse Naruto Saito com um sorriso irônico. Mas, por que eu deveria te ajudar? O rosto de Minato mudou ligeiramente. Ele entendeu a implicação. Havia condições. Mas então, algo pareceu estranho. Ele encarou Naruto Saito, com a suspeita se infiltrando em sua expressão. Senhor Naruto, você está me enganando? Te enganando. Sobre o quê? Como você poderia me dar a chance de aprender a técnica do deus voador do trovão? Esqueça se é proibido ou não, se você realmente tivesse a habilidade, não a aprenderia sozinho? Por que me daria essa oportunidade? Naruto Saito curvou os lábios levemente, a dúvida de Minato era razoável. Suas palavras anteriores foram de fato um pouco enganosas. Após uma breve pausa, ele falou novamente. Certo, vou te contar a verdade, eu já estou praticando a técnica do deus voador do trovão. Um dos principais motivos pelos quais o Hokage me aceitou como seu discípulo pessoal foi porque eu tenho o talento especial necessário para aprendê-la. Minato ficou atordoado. Eu possuo o pergaminho do deus voador do trovão, continuou Naruto Saito, olhando nos olhos de Minato. E posso te ensinar a praticá-lo, mas a questão é, por que eu deveria? Por quê? Porque eu sou um gênio. Eu tenho um talento enorme, declarou Minato, um tanto descaradamente. Ele estava usando o próprio raciocínio de Naruto Saito contra si. Anteriormente, quando Naruto Saito se ofereceu para lhe ensinar a técnica de quebra de barreira, ele justificou dizendo que Minato tinha talento para isso. Naruto Saito riu baixinho e balançou a cabeça. Sua falta de vergonha me lembra de mim mesmo quando eu era mais jovem. Mas essa desculpa não funcionaria desta vez. Então, Lorde Naruto, diga-me só. Qual é a sua condição? Perguntou Minato parecendo determinado. Seja lá o que for, eu aceito. Ele estava ansioso para aprender a técnica do deus voador do trovão. Na verdade, qualquer um estaria. Se tivessem a chance de estudar um jutsu tão poderoso, poucos a deixariam passar, especialmente Minato, que acreditava ter aptidão para isso. Primeira condição, quero que você se forme cedo. Naruto Saito levantou um dedo. Se concordar, pedirei ao Hokage que organize um exame de formatura especial para você. É possível, Minato assentiu imediatamente.
Mas vou precisar de um tempo para me preparar. Tenho algumas matérias acadêmicas que preciso recuperar para poder passar nas provas escritas. Segunda condição. Haruto Saito ergueu um segundo dedo e olhou Minato diretamente nos olhos. Você deve se tornar meu discípulo, meu aluno pessoal. Minato congelou. Ele não esperava aquela situação. Afinal, Haruto Saito era apenas 4 anos mais velho que ele. Claro, Haruto era superior a ele, mas aos olhos dos outros adultos, ambos ainda eram crianças. O que houve? Você acha que eu não sou qualificado? Perguntou Haruto Saito, cruzando os braços como um ancião se dirigindo a um júnior. Você acha que eu não sou forte o suficiente? Ou que me falta experiência para te ensinar? Não, não é isso. Minato balançou a cabeça. Ele sabia que Haruto era mais do que capaz de lhe ensinar. Era só que, estranho. A diferença de idade era mais significativa agora, mas em 10 anos, quando ambos estivessem na casa dos 20, a diferença pareceria trivial. Você precisa entender que a técnica do deus voador do trovão é um jutsu proibido de Konoha, não uma técnica secreta pessoal. Não pode ser transmitida de forma leviana, explicou Haruto Saito. A única maneira de ensiná-la a alguém é se essa pessoa for minha discípula pessoal. Esta não é uma regra minha, é de Konoha. Qualquer um que aprenda secretamente a técnica do deus voador do trovão enfrenta a execução. E se eu a passar de forma imprudente para um estranho, enfrentarei uma punição severa. O tom de Haruto Saito tornou-se sério. Minato, você deveria saber, eu te valorizo. Quero que você se torne mais forte. Se um dia você se tornar Hokage, eu ficaria orgulhoso. Mas regras são regras. Quebrá-las geralmente significa morte. Haruto Saito deixou suas palavras se acalmarem antes de continuar. Se você realmente tem talento para esta técnica, aprendê-la o deixará um passo mais perto do seu sonho de se tornar Hokage. Mas eu não posso ensiná-la a qualquer um. Se você quiser aprender, precisa se tornar meu discípulo pessoal. Minato permaneceu em silêncio, claramente lutando com a decisão. Pense bem, disse Haruto Saito, virando-se de costas. Ele juntou as mãos atrás das costas e suspirou. Tornar-se meu discípulo significa que você também será o cunhado do Hokage. Você terá acesso direto a ele e poderá até receber sua orientação pessoal. Suas chances de se tornar Hokage aumentarão. O silêncio preencheu o ar. Haruto Saito esperou, sentindo-se um pouco ansioso. E se Minato recusasse? Se Minato tivesse decidido, seria difícil mudar de ideia depois. Finalmente, após uma longa pausa, Minato falou. Lorde Haruto, eu aceito. Haruto Saito exalou aliviado, um sorriso se formando em seus lábios. Sucesso! Capítulo 213. Um vínculo inesperado. Haruto Saito rapidamente reprimiu o sorriso, virou-se para Minato Namikaze e disse seriamente. Então, agora mesmo, torne-se meu discípulo. E eu lhe ensinarei a técnica do deus voador do trovão. Agora mesmo? Minato Namikaze ficou perplexo. Mas eu nem me formei na academia ninja ainda. Isso não é contra as regras? Está tudo bem. Haruto Saito respondeu com firmeza. Você é um caso especial. Eu informarei pessoalmente o Hokage sobre a situação. Agora venha, torne-se meu discípulo. Como faço isso? Minato Namikaze pareceu um pouco confuso. No mundo shinobi, o processo de se tornar um discípulo não tinha regras cerimoniais rígidas. Reconhecer alguém como professor podia ser tão simples quanto trocar algumas palavras. Minato havia crescido na academia ninja, onde todos os instrutores eram simplesmente chamados de professores, e nunca havia passado por um ritual formal de aceitação de discípulo. No entanto, havia uma diferença fundamental entre um instrutor regular na academia e um mestre que leva o discípulo para o lado pessoal. O primeiro era mais como um treinador que ensinava técnicas e conhecimentos padrão, enquanto o segundo era um verdadeiro mentor que não apenas transmitia habilidades, mas também guiava o crescimento e o caráter do aluno. Haruto Saito pretendia ser o verdadeiro mentor de Minato Namikaze. Embora não fosse chamado de mestre, ele ainda desempenharia esse papel. Ajoelhe-se e incline a cabeça, instruiu Haruto Saito. Essa era a maneira mais tradicional de aceitar um discípulo que ele conhecia de suas 2 vidas. Tecnicamente, também deveria haver uma cerimônia do chá e uma oferenda como sinal de respeito, mas Haruto Saito não queria se preocupar com essas formalidades. Minato Namikaze respondeu imediatamente, ajoelhou-se e fez uma reverência. Haruto Saito Sensei. Ótimo. Meu caro discípulo. Haruto Saito rapidamente ajudou Minato a se levantar, sentindo uma profunda satisfação. O futuro 4º Hokage era agora oficialmente seu discípulo direto. Daquele momento em diante, Minato Namikaze passaria a ser seu pupilo, e ele seria o único mestre que Minato poderia reconhecer formalmente. De acordo com as regras do mundo shinobi, o ninja só poderia ter um mestre pessoal durante toda a sua vida. Foi por isso que, apesar de aprender com o primeiro e o segundo Hokages, Hiruzen Sarutobi foi oficialmente reconhecido apenas como discípulo do segundo Hokage, porque não era possível ser discípulo direto de 2 mestres diferentes. Nesse momento, uma voz mecânica ecoou na mente de Haruto Saito. Jin. O anfitrião estabeleceu um vínculo mentor-discípulo com Minato Namikaze. O sistema de vínculo agora está ativado. Nível de vínculo atual, 10 pontos. Os olhos de Haruto Saito se arregalaram ligeiramente. Nível de vínculo? O que é isso? Perguntou ele internamente. O nível de vínculo representa a força da conexão entre o anfitrião e o indivíduo vinculado. Quanto maior o nível, mais fortes são os efeitos positivos ou negativos gerados pelo vínculo, explicava vagamente o sistema. Haruto Saito não entendeu completamente e então perguntou. Então, qual é o benefício de ter um nível de vínculo 10 com Minato? Com o nível atual de vínculo mentor-discípulo de 10, você desbloqueou a habilidade, comunicação aprimorada. O que isso significa? Seja mais específico.
A comunicação aprimorada permite que o discípulo compreenda os ensinamentos do mentor com mais facilidade. Da mesma forma, quando o discípulo encontra dificuldades em seu treinamento e busca orientação, o mentor será capaz de compreender os problemas do discípulo de forma mais intuitiva e fornecer instruções mais precisas. Ah, entendo. Haruto Saito assentiu pensativamente antes que seus olhos se iluminassem de repente. Espere, isso significa que se eu discutir a técnica do Deus Voador do Trovão com Minato, ele conseguirá entender minhas explicações com mais facilidade? E eu conseguirei entender melhor os pensamentos dele também? Está correto. Incrível! Haruto Saito quase gritou de excitação. Seu principal motivo para aceitar Minato Namikaze como discípulo foi aprender a técnica do Deus Voador do Trovão. E agora, logo após aceitar Minato, ele havia adquirido uma habilidade que aprimoraria seu processo de aprendizado. Foi como uma intervenção divina. Sensei? Sensei? Haruto Sensei? Minato Namikaze gritou várias vezes, chegando a acenar com a mão na frente do rosto de Haruto Saito. Haruto acordou de seus devaneios e viu Minato olhando para ele com curiosidade. Rapidamente se recompôs. Eu estava pensando em uma coisa. Agora que você é oficialmente meu discípulo. Veja só. Com um movimento de pulso, um pergaminho se materializou do nada e caiu nas mãos de Minato Namikaze. Esta é uma cópia do manual da técnica do Deus Voador do Trovão, explicou Haruto Saito. Se quiser ler agora pode. No entanto, não deve sair deste campo de treinamento com ela. Ali há uma área de descanso, se ficar cansado pode fazer uma pausa. Tudo bem, eu não vou embora. Minato concordou imediatamente e desenrolou o pergaminho ansiosamente. Se possível, tente memorizar tudo naquele pergaminho, aconselhou Haruto Saito em tom sério. Você não pode levá-lo para fora de jeito nenhum. A técnica do Deus Voador do Trovão não deve ser compartilhada levianamente. Esta cópia é algo que eu mesmo escrevi, o que já quebra as regras. Entendo, sensei, respondeu Minato Namikaze, com sua atenção completamente absorvida no pergaminho. Ótimo. Tenho alguns assuntos para tratar. Voltarei amanhã de manhã. Você tem uma noite para estudar isso. Embora eu não tenha dominado completamente a técnica, desenvolvi um profundo conhecimento dela. Quando eu retornar, espero que você tenha insights únicos. Não me decepcione, disse Haruto Saito antes de se virar e sair. Pouco tempo depois, nas florestas escuras atrás de Konoha, Haruto Saito correu em direção à base da Anbu. A propósito, sistema, porque estabeleci um vínculo com Minato Namikaze, mas não com Hiruzen Sarutobi, mesmo ele sendo tecnicamente meu professor também. Ele perguntou de repente. O valor do relacionamento oculto entre o anfitrião e Hiruzen Sarutobi é insuficiente, respondeu o sistema. Valor oculto do relacionamento, murmurou Haruto Saito. Ele decidiu não insistir mais, sabendo que o sistema não revelaria detalhes sobre mecanismos ocultos. Mais uma coisa. Qual é o nível máximo de vínculo? E em que momentos os efeitos especiais são desbloqueados? Perguntou Haruto Saito. O nível máximo do vínculo é 100. Efeitos especiais são desbloqueados aos 10, 30, 50, 80 e 100 pontos. Quanto maior o nível, mais forte o efeito. E quais são esses efeitos? Os efeitos variam dependendo do tipo de vínculo. Certo, então me conte sobre o vínculo mentor-discípulo entre mim e Minato. Temos comunicação aprimorada em 10 pontos. O que vem a seguir? Para um vínculo mentor-discípulo, 10 pontos desbloqueiam comunicação aprimorada, 30 pontos desbloqueiam compreensão instantânea, 50 pontos desbloqueiam conexão telepática, 80 pontos desbloqueiam troca de talentos, com 100 pontos. Espera aí, o que você disse que acontece em 80 pontos? Haruto Saito parou de repente. Troca de talentos. O que isso significa? Isso significa que quando o mentor ensina ao discípulo, há a possibilidade de herdar alguns dos talentos do discípulo e vice-versa. O coração de Haruto Saito disparou. Este sistema é muito mais poderoso do que eu pensava. Capítulo 214. Base Anbu, calabouço. Terado brincava com um baralho de cartas. Embora seu corpo estivesse contido, tornando-o uma pessoa comum em termos de capacidade física, suas mãos se moviam como sombras, embaralhando e manipulando as 54 cartas com destreza. Zumbido. De repente, uma onda de chakra percorreu a porta da prisão. As marcas de selamento se iluminaram momentaneamente antes de desaparecerem, e a porta se abriu com um rangido. Quantos você descobriu? Haruto Saito entrou na cela, perguntando casualmente. 3. Terado olhou para Haruto, revelando um leve sorriso. Eu te mostrei um total de 48 truques de cartas. Você já tinha decifrado 9 antes, e agora resolveu mais 3. Restam 36. É melhor você melhorar seu jogo. O tom de Haruto era provocador, sentado de pernas cruzadas em frente a Terado. Vou ficar mais rápido com o tempo, respondeu Terado com um sorriso calmo. Todos os truques de cartas seguem certos padrões, apenas variações diferentes dos mesmos princípios. A princípio parecem fascinantes e misteriosos, mas depois que você os desvenda, não tem nada de especial. Admiro essa sua atitude de nunca desistir. Que truque você pretende me mostrar hoje? Espere. O jantar já vai chegar. Coma primeiro, depois continuamos. Embora fossem tecnicamente inimigos, naquele momento pareciam mais amigos. A conversa era casual, sem qualquer pretensão ou hostilidade. Em toda a vila oculta da Folha, Haruto era provavelmente a única pessoa com quem Terado falava. Ele nunca falava com mais ninguém. Nos últimos 15 dias, a maioria das conversas girava em torno de truques de cartas. Aquele jogo ainda estava em andamento, mas era como se ambos tivessem esquecido o propósito original do jogo. Haruto visitava Terado no mesmo horário todos os dias, sem exceção, e sempre compartilhava uma refeição com ele, mesmo que já tivesse comido antes. A cela ficou em silêncio novamente. Eram apenas os dois. Kishi não estava presente. Inicialmente, ele havia sido designado para monitorar Haruto sob as ordens do terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, para impedir que Haruto eliminasse Terado repentinamente.
Mas como Naruto não demonstrou intenção de fazê-lo, protestou contra a vigilância. Eventualmente, após consultar Hiruzen, Kishi parou de vigiar. Embaralhar. Terado embaralhou o velho baralho, com o olhar fixo em Naruto. Percebendo que Naruto parecia preocupado, perguntou: "O que está pensando?" "Nada", respondeu Naruto distraidamente. "O jantar já está chegando. É só esperar." Na verdade, ele estava pensando no vínculo mentor-discípulo e em sua missão atual. Ele havia aceitado Minato Namikaze como seu discípulo pessoal, permitindo-lhe começar a treinar a técnica do deus voador do trovão. Agora, dominá-la era apenas uma questão de tempo. Mas ainda havia a questão do vínculo mentor-discípulo. Naruto precisava encontrar uma maneira de aumentar o índice do vínculo. Atualmente, ele estava em apenas 10 pontos, mas se conseguisse aumentá-lo para 80, poderia potencialmente obter alguns dos talentos de Minato. A genialidade de Minato não se limitava às suas habilidades espaço-temporais. Ele era um prodígio em todos os aspectos, afinal, foi ele quem criaria o Rasengan. Sua afinidade espaço-temporal era apenas o mais proeminente entre seus inúmeros talentos. Depois veio a missão, que estava dando dor de cabeça para Naruto. Como ele conseguiria dominar a técnica de quebra de barreiras em apenas meio mês? Nenhuma técnica proibida de nível S poderia ser aprendida em tão pouco tempo. Não demorou muito para que a porta da cela se abrisse novamente, e um ninjambu trouxe 2 bandejas de comida. Naruto e Terado jantaram juntos. Naruto costumava ser bastante falante, mas naquela noite estava em silêncio. Terado, por outro lado, raramente falava primeiro. A refeição transcorreu em silenciosa contemplação. Terado, no entanto, observava Naruto atentamente, como se estivesse estudando algo intrigante. Depois da refeição: "Sem truques de mágica hoje?" perguntou Terado inesperadamente. "Ou vocês acabaram os truques?" "Qualquer coisa em minhas mãos pode ser transformada em magia." Naruto olhou para Terado. "Posso criar novos truques na hora. Contanto que minhas mãos sejam rápidas o suficiente, posso realizar ilusões indefinidamente sem nunca repetir a mesma." "Não acredito em você." Terado deu de ombros. "Não me provoque. Estou de mau humor." O tom de Naruto era de leve irritação. "Por que você não me conta o que está te incomodando?" Terado deu um sorriso fraco. "Mesmo que eu fizesse isso, você não seria capaz de ajudar. Não adianta." Naruto parou de repente no meio da frase, seus olhos brilhando de compreensão. Ele precisava de alguém com quem discutir a técnica de quebra de barreiras. Se essa pessoa tivesse talento natural para isso, poderia fornecer insights e sugestões valiosas. Isso, por sua vez, permitiria que Naruto ganhasse fragmentos de cartas. Será que essa pessoa pode ser Terado? Naruto ficou atordoado com o pensamento, mas quanto mais ele pensava nisso, mais plausível parecia. O sistema havia declarado que missões com cartas mágicas nunca seriam impossíveis de completar. Também indicava que a probabilidade de sucesso era de quase 50%. Isso significava que ele não só conseguiria completar a missão, como também seria relativamente fácil, contanto que encontrasse a abordagem certa. E o único método que Naruto conseguiu pensar para aprender a técnica de quebra de barreiras em meio mês foi discutir com alguém e usar o poder do sistema para ajudá-lo. Depois havia o próprio Terado. Ele era praticamente desumano. Sua destreza em combate estava entre as mais fortes do mundo ninja, e sua força de vontade era incomparável. Sua inteligência, capacidade de planejamento e sabedoria geral excediam em muito as dos ninjas comuns. O mais assustador de tudo era sua incrível capacidade de aprendizado e imitação. Naruto não ousara usar magia de hipnose nele porque o processo de execução podia ser observado visualmente. Embora o chakra fluísse internamente, a execução externa da técnica podia ser vista. Se Terado apenas a observasse uma vez, talvez conseguisse reproduzi-la, pelo menos até certo ponto. Mais importante, Terado já era altamente habilidoso em técnicas proibidas. Com um nível tão monstruoso de inteligência e habilidade, poderia ser ele o único com talento para a técnica de quebra de barreiras? "O quê?" Terado perguntou novamente, percebendo que Naruto o encarava. "Terado-sama, posso lhe perguntar uma coisa?" Naruto perguntou sério. "O que foi?" respondeu Terado com um tom que convidava a investigação. "Isto." Naruto enfiou a mão no manto e tirou um pergaminho, entregando-o a Terado. "Terado-sama, o que você acha desta técnica?" Naruto sabia que era uma aposta arriscada. A técnica de quebra de barreiras era essencialmente um jutsu de fuga de nível divino, e Terado era atualmente um prisioneiro. Ao mostrar-lhe o pergaminho, ele corria o risco de lhe dar conhecimento que poderia ajudá-lo a escapar, mas tais preocupações eram em grande parte desnecessárias. Terado havia sido selado, impossibilitando de usar qualquer técnica. No entanto, considerando o quão sobrenatural aquele homem era, tudo era possível. Terado pegou o pergaminho, olhou para Naruto e começou a lê-lo em silêncio. Sua expressão permaneceu inalterada, tornando impossível para Naruto avaliar seus pensamentos. Capítulo 215. Terado lia com muita atenção, seu olhar normalmente calmo e sereno gradualmente se tornando mais focado. Pelo movimento dos olhos, Naruto Saito percebeu que ele lia a uma velocidade incrível. Naruto chegou a suspeitar que aquele homem tivesse memória fotográfica. Caso contrário, como conseguiria ler tão rápido e ainda reter as informações? Não demorou muito para que Terado finalmente falasse. Uma técnica extraordinária. Essa foi a avaliação de Terado sobre a técnica de quebra de barreiras. Ele pousou o pergaminho, olhou para Naruto e perguntou: "E então, você quer aprender esta técnica?" "Sim." Naruto admitiu diretamente. Então acrescentou: "Tenho outra pergunta. Se você, Lorde Terado, aprendesse esta técnica, quanto tempo levaria para dominá-la?" Naruto queria confirmar se Terado tinha talento para aprender essa técnica ou não. "Eu, hein?"
Terado pegou o pergaminho novamente, examinou-o brevemente e disse, após alguma reflexão, se eu seguisse um cronograma de treinamento normal, provavelmente levaria cerca de 3 anos para dominar esta técnica com 70% de chance de sucesso. No entanto, se eu dedicasse todo o meu tempo a ela, ou seja, além de comer e dormir, concentrando-me inteiramente em dominar esta técnica, talvez eu a aprendesse em 1 ano, com 60% de chance de sucesso. Era ele. Isso confirmou que Terado tinha um talento extraordinário para aprender a técnica de quebra de barreiras. Ou melhor, ele tinha uma habilidade notável para dominar técnicas estranhas e únicas em geral. Se ele se dedicasse inteiramente ao treinamento e concentrasse todos os seus esforços em dominar uma poderosa técnica proibida de nível S, poderia aprendê-la em 1 ano. Embora humildemente alegasse ter apenas 60% de chance de sucesso, isso ainda demonstrava sua confiança em seu próprio talento. Normalmente, até mesmo o ninja mais talentoso que pudesse aprender uma técnica proibida de classificação S levaria vários anos, na melhor das hipóteses, ou até mais de 1 década para dominá-la. Dominar isso em 1 único ano? Foi monstruoso. Esta é uma técnica do clã Meiji? Terado olhou novamente para o conteúdo do pergaminho e então ergueu os olhos. Onde você conseguiu isso? O pergaminho mencionava claramente o criador da técnica, referindo-se ao clã Meiji. Então Terado naturalmente sabia a qual clã ela pertencia. Dada sua experiência, ele conhecia bem o clã Meiji. Descobriu o tesouro Meiji, respondeu Haruto honestamente. Não havia razão para esconder isso, porque não importava o que acontecesse, Terado não sairia vivo daquele lugar. Ah? Então você tem muita sorte, disse Terado com um leve sorriso. Nada mal posso me considerar o homem mais rico de Konoha agora, respondeu Haruto humildemente. Terado olhou para o pergaminho mais uma vez antes de enrolá-lo e devolvê-lo a Haruto. No entanto, Haruto não o pegou e em vez disso disse, Lord Terado, estaria disposto a me explicar o conteúdo desta técnica? Desejo aprendê-la, mas há muitos aspectos que considero difíceis de entender. Haruto fez esse pedido direto porque, de acordo com o acordo prévio, Terado deveria cooperar totalmente com ele. Você acha que isso é possível? Terado deu um sorriso irônico e se inclinou ligeiramente para a frente, abaixando a voz. Nós somos inimigos. Você não entende alguma coisa, então quer que eu te ensine? Por que eu faria isso? Tínhamos um acordo, não é? Argumentou Haruto, confiante. Isso faz parte do jogo, Lord Terado. O senhor não está pensando em voltar atrás na sua palavra, está? Isso mesmo. Vou voltar atrás na minha palavra, respondeu Terado diretamente. Para ser sincero, ficar preso aqui todos os dias é um tédio. Se você vier conversar comigo, ficarei feliz em continuar jogando. Mas você quer que eu te ensine ninjutsu? Isso é impossível. Haruto ficou sem palavras. Terado voltou atrás com sua palavra, sem mais nem menos, sem a menor vergonha. O que aconteceu com a dignidade e a integridade de um grande homem? No entanto, continuou Terado, mudando o tom, não estou completamente indisposto a ajudá-lo. Mas tem que ser justo. Se você quer ganhar algo de mim, tem que me dar algo em troca. Tudo bem. Diga seus termos, respondeu Haruto sem hesitar. Quantas técnicas você obteve do tesouro do clã Meiji? Mais de 10, respondeu Haruto. Algum deles inclui o manual secreto para a técnica de separação. Haruto teve que pensar por um momento antes de concordar. Sim, é uma técnica proibida de nível S. Lord Terado. Você realmente é sábio. Parece saber tudo. A técnica de separação era uma das técnicas proibidas do clã Meiji que Haruto não tinha intenção de aprender. Os efeitos colaterais eram severos demais. Simplificando, essa técnica permitia ao usuário sacrificar partes do próprio corpo para desferir ataques devastadores. Podia ser lançada instantaneamente, mas, uma vez ativada, as consequências variavam da perda de um membro à morte imediata. Poderia ser essencialmente descrito como uma autodetonação controlada. O conjurador poderia explodir a própria mão para lançar um ataque comparável a uma técnica de liberação de fogo de nível S. Embora a técnica fosse inegavelmente poderosa, o custo era simplesmente alto demais. Além disso, o manual afirmava explicitamente que as partes do corpo sacrificadas seriam perdidas para sempre. O dano era irreversível, ou seja, nenhum ninjutsu médico poderia restaurá-las. Ótimo, já que você o tem, então aqui está o meu acordo. Me dê o manual secreto da técnica de separação, e eu lhe explicarei os pontos-chave do treinamento da técnica de quebra de barreiras. Terado declarou sua condição. Haruto ficou surpreso. Hesitou por um momento antes de perguntar. Lord Terado, o senhor pretende aprender a técnica de separação? O que lhe interessa? Haruto não tinha certeza, pois no estado atual de Terado, ele não conseguia praticar nenhum ninjutsu. Ele nem conseguia usar chakra. No máximo, conseguia apenas ler o manual. Só estou curioso. Você deveria saber que quanto maior o custo de uma técnica, mais extremos e aterrorizantes seus efeitos podem ser. Estou simplesmente interessado neste tipo de jutsu, disse Terado com franqueza. Haruto pensou por um momento. Realmente fazia sentido. Muitas das técnicas proibidas que Terado dominava vinham com efeitos colaterais severos. Ele até aprendeu as técnicas proibidas mais extremas, capazes de drenar a vida. Pegue, disse Haruto enquanto colocava a mão no bolso do manto e tirava um pergaminho, jogando-o para Terado. Na verdade, ele estava fingindo. Sua mão estava na verdade alcançando seu espaço de armazenamento. Terado pegou o pergaminho e o abriu para ler. Esta é uma transcrição que fiz. O original já foi entregue à aldeia, mencionou Haruto. Terado não disse nada, absorto na leitura do manual da técnica de separação. Seus olhos se moviam rapidamente, lendo em um ritmo incrível. Rapidamente ele terminou e enrolou o pergaminho novamente, jogando de volta para Haruto. Você decorou tudo? Haruto perguntou surpreso. Milímetro, respondeu Terado com um som nasal. De fato, esse homem tinha memória fotográfica. Agora, Lord Terado, cumprirá sua promessa? Insistiu Haruto. Por favor, explique a técnica de quebra de barreiras. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 216. Quando se trata da técnica corporal instantânea, ela pode ser geralmente dividida em 3 categorias: movimento instantâneo baseado em velocidade, movimento instantâneo espaço-temporal e movimento instantâneo de teletransporte. A distinção entre teletransporte e movimento instantâneo espaço-temporal é um tanto confusa, e há de fato algumas sobreposições. No entanto, esse não é o ponto principal, então não entrarei em muitos detalhes, explicou Terado antes de continuar. Se a técnica de quebra de barreiras for classificada como uma técnica de movimento instantâneo, então ela pertence ao movimento instantâneo de teletransporte. Ela possui propriedades espaço-temporais e propriedades de meio de invocação. Você pode não entender completamente porque eu digo que ele tem propriedades de invocação. Aqui abra isto, disse Terado, entregando o pergaminho a Aruto Saito mais uma vez. Aruto pegou e abriu conforme as instruções. Vejam a 13ª sessão, disse Terado imediatamente. O capítulo da marca de maldição. Para ativar esta técnica, é preciso imprimir uma marca de maldição repetidamente ativável em seu corpo com antecedência. Além disso, durante a ativação, o usuário deve fazer contato com o objeto, convertendo-o em um meio de teletransporte. A marca de maldição está presente, e o meio de teletransporte está presente. A técnica de invocação para bestas ninjas também contém esses 2 elementos. O sangue atua como meio, e um selo de invocação deve ser formado no chão. É bem parecido, não é? E com essa técnica, a única coisa que é invocada é o próprio usuário. Em outras palavras, o usuário está se invocando para o outro lado do meio de teletransporte através do processo de invocação. Claro, isso é apenas parte da técnica. Entendeu? Aruto assentiu hesitante, ainda digerindo a informação. Ele estava convencido. A análise e explicação de Terado sobre a técnica de quebra de barreiras foram como revelar um mundo inteiramente novo diante dos olhos de Aruto. Se ele tivesse que descrever isso em uma frase, seria rastreando de volta à fonte. Terado explicou a técnica de quebra de barreiras a partir dos princípios mais fundamentais e básicos. Talvez alguém como Sarutobi Hiruzen pudesse fazer o mesmo, mas não se sabia se Sarutobi conseguiria analisar tanto em apenas uma leitura. A velocidade de Terado em dissecar e explicar a técnica era impressionante. O que você não entendeu? Pode me perguntar. 1. A 3ª sessão. Ela menciona a criação de uma mudança de propriedade distorcendo e vibrando o chakra para transformar um objeto em um meio de teletransporte. Você não precisa entender completamente essa parte. É como não precisar entender porque o chakra pode se transformar em chamas. Por que as árvores queimam? Porque o fogo é quente. Esses são princípios fundamentais do mundo. Você só precisa seguir as instruções. Faça o que está escrito e se fizer corretamente terá sucesso. A noite estava silenciosa. Dentro da cela, Aruto e Terado continuaram sua sessão de perguntas e respostas. Aruto desempenhou o papel de alguém que não sabia de nada, fazendo perguntas de vários ângulos. Na realidade, ele não era completamente ignorante. Ele só precisava das explicações de Terado para ganhar tempo. Além disso, embora Terado não dominasse a técnica, sua compreensão era, sem dúvida, mais profunda que a de Aruto. Tudo o que ele dizia era benéfico para Aruto. 50 minutos depois, Jin, através de uma conversa aprofundada com Terado, o anfitrião ganhou insights e obteve 3 fragmentos de carta da técnica de quebra de barreiras. A notificação ecoou na mente de Aruto. Funcionou. A regra para obter fragmentos de cartas por meio de discussão não foi fixa em termos de quantidade ou tempo. Entretanto, não importa como se calculasse, ganhar apenas 3 fragmentos por vez ainda era uma quantia pequena. Na época em que discutiu técnicas desconhecidas com Tsunade, ele havia obtido de 10 a 20 fragmentos de uma só vez. Mas isso porque na época, ele estava aprendendo, ou melhor, criando, hipnose mágica, e já possuía uma sólida base em hipnose. É por isso que ele obteve tantos. Desta vez, porém, a discussão girou em torno da técnica de quebra de barreiras, na qual Aruto não tinha nenhuma base. Embora Terado tivesse um profundo conhecimento, ele também não dominava a técnica, então não era surpresa que as recompensas fossem menores. O tempo passou. Jin, através de uma conversa aprofundada com Terado, o anfitrião ganhou insights e obteve 3 fragmentos de carta da técnica de quebra de barreiras. Jin, através de uma discussão aprofundada com Terado, o anfitrião ganhou insights e obteve 4 fragmentos de carta da técnica de quebra de barreiras. Jin, através de uma conversa aprofundada com Terado, o anfitrião ganhou insights e obteve 3 fragmentos de carta da técnica de quebra de barreiras. Jin, através de uma conversa aprofundada com Terado, o anfitrião ganhou insights e obteve 2 fragmentos de carta da técnica de quebra de barreiras. No final da noite, o menor tempo que Aruto levou para obter fragmentos foi de 30 minutos, enquanto o maior levou 1 hora e 20 minutos. No total, ele havia obtido 5 lotes, acumulando 15 fragmentos de cartas da técnica de quebra de barreiras. Aruto estava mentalmente exausto. Precisava se concentrar intensamente enquanto ouvia as explicações de Terado, mantendo todos os sentidos aguçados. Caso contrário, poderia não compreender completamente o que estava sendo dito. Terado não era exatamente o melhor instrutor, talvez por lhe faltar experiência em ensino. Lord Terado, ainda não entendi completamente a 8ª sessão. Ela afirma que as marcas de maldição devem ser colocadas em 3 pontos de acupuntura fixos, mas aqui, você está cansado, Terado interrompeu Aruto. Vamos continuar amanhã. Eu também preciso descansar. Volte. Terado dispensou sem cerimônia. Seus pensamentos corriam muito rápido, e ele não se preocupou com gentilezas como: você está cansado, eu estou cansado, nenhum de nós está em um bom estado mental, e eu não vou conseguir explicar direito. Em vez disso, ele simplesmente disse diretamente a Aruto para ir embora. Ah, tudo bem. Volto amanhã, concordou Aruto. Ele não insistiu, não havia como ameaçar Terado.
Se Terado se recusasse a continuar, não havia nada que Haruto pudesse fazer. Mas a essa altura, Haruto não tinha mais pressa. Em apenas uma noite, ele havia obtido 15 fragmentos. Nesse ritmo, em no máximo 7 dias, ele teria fragmentos suficientes para sintetizar a carta da técnica de quebra de barreiras. A missão estava praticamente concluída. Quando Haruto estava prestes a se levantar, Terado falou novamente. Aqui vai o meu conselho. Desista, disse Terado sem rodeios. Você passou a noite me questionando. Se não estava tentando deliberadamente dificultar as coisas para mim, isso significa que antes de eu explicar, você não entendia absolutamente nada sobre a técnica de quebra de barreiras. Você não tem talento algum nesta área. Se for esse o caso, nunca dominará esta técnica em vida. Em vez de perder tempo, deveria treinar técnicas que realmente lhe agradem. Lord Terado, não seja tão absoluto. Haruto respondeu com um tom inabalável. Como quiser. Terado não se deu ao trabalho de convencê-lo. Embora o relacionamento deles tivesse se tornado sutilmente complexo devido às interações recentes, eles ainda eram inimigos no fim das contas. Dar a Haruto um único conselho já era generoso. Ao sair da prisão, Haruto estava exausto demais para ir para casa, então foi direto para seu quarto na base Anbu e rapidamente caiu em um sono profundo. Na manhã seguinte, Haruto acordou na hora certa. Na vila de Konoha, na residência de Haruto, em um amplo campo de treinamento totalmente fechado, Minato Namikaze dormia em uma pequena área de descanso, segurando o pergaminho da técnica do deus voador do trovão. O pergaminho estava meio aberto, indicando que ele o havia estudado até cair no sono. Haruto entrou no campo de treinamento e caminhou até a área de descanso. Como não escondeu os passos, Minato acordou imediatamente. Esse garoto era jovem, mas sua vigilância era excepcionalmente alta. Lorde Haruto, espere aí, professor. Você voltou, disse Minato, esfregando os olhos. Ficou acordado a noite toda? Haruto perguntou enquanto olhava ao redor. Capítulo 217. Fiquei acordado a noite toda lendo. Namikaze Minato esfregou os olhos sonolentos, claramente exausto pela falta de descanso. Então, você ainda tem confiança em dominar a técnica do deus voador do trovão? Perguntou Haruto Saito com um sorriso. Sim, Minato assentiu firmemente. Eu consigo entender. Esta técnica é muito mais fácil de compreender do que a técnica de quebra de barreiras. Embora o processo de treinamento possa ser mais complexo, contanto que eu entenda como praticar, devo conseguir dominá-la. É só uma questão de tempo. Ótimo. Haruto deu um tapinha no ombro de Minato e pensou por um momento antes de perguntar. A propósito, você decorou o conteúdo do manual? Minato assentiu vigorosamente como um pintinho bicando. Ele era um gênio com uma memória extraordinária. Devolva-me o pergaminho. Você durma mais um pouco. Você precisa estar bem descansado para que eu possa testá-lo mais tarde. Haruto pegou de volta o exemplar do manual do deus voador do trovão e continuou. Vou à academia pedir licença para você. Volto ao meio-dia, então esteja preparado. Originalmente, Haruto planejara começar a discutir a técnica com Minato naquela manhã. No entanto, ao ver o péssimo estado de Minato devido à falta de sono, percebeu que continuar a discussão naquele estado seria ineficaz. Além disso, Haruto não conseguiria adquirir fragmentos de cartas com eficiência. Era melhor deixar Minato descansar adequadamente. Além disso, Haruto tinha outras coisas para fazer. Ele precisava retornar a Anbu para seu treinamento especial. O treinamento era baseado em tempo, o que significava que ele precisava completar um período fixo para ser considerado concluído. Independentemente do seu desempenho, as regras eram estabelecidas. Depois de sair de casa, ele foi primeiro à academia para dispensar Minato das aulas antes de retornar à base da Anbu. O treinamento especial da Anbu abrangeu uma ampla gama de tópicos, incluindo habilidades médicas básicas, análise de inteligência, análise geográfica e topográfica, identificação de venenos e antídotos básicos, treinamento de resiliência mental, exame de cadáveres e muito mais. Na realidade, Konoha não exigia que os ninjas da Anbu fossem especialistas em tudo, mas eles precisavam possuir um conhecimento geral de diversas áreas. Como as missões da Anbu eram extremamente perigosas e frequentemente executadas sozinhos ou em situações sem reforços disponíveis, possuir um conjunto de habilidades mais amplo aumentava as chances de sobrevivência. Da perspectiva de Haruto, os Anbu de Konoha eram tanto agentes das forças especiais quanto agentes secretos. Inicialmente, ele relutou em se submeter a um treinamento tão longo, considerando uma perda de tempo. No entanto, depois de realmente se dedicar a ele, percebeu o quão necessário era. Assim, durante o último meio-mês, ele participou diligente e seriamente do treinamento. A sessão de hoje se concentrou no exame de cadáveres. Haruto passou a manhã inteira na sala de dissecação da divisão de pesquisa da Anbu. Seu instrutor era um pesquisador da Anbu de codinome Pintor de Ossos, cujo nome verdadeiro era Yamazaki Ryu. Embora tivesse mais de 60 anos e fosse apenas um jonin especial, ele ocupava uma posição altamente respeitada dentro da Anbu. Ao meio-dia, Haruto completou seu treinamento e voltou para casa, localizada na área residencial central de Konoha. Dentro do amplo salão de treinamento totalmente fechado, Minato sentou-se de pernas cruzadas sobre uma almofada, emitindo uma leve flutuação de chakra com os olhos fechados. Assim que Haruto abriu a porta e entrou, Minato imediatamente abriu os olhos, levantou-se e cumprimentou respeitosamente. Professor, venha, sente-se. Não precisa de formalidades. Haruto gesticulou para que Minato se sentasse à sua frente. Agora me diga, o que você acha? Eu posso aprender, declarou Minato, decidido. Ele era uma pessoa direta. Bem, obviamente. Eu sei que você pode aprender. Mas se você levar 1 ou 10 anos, faz toda a diferença. Haruto revirou os olhos. Quero que você me dê uma visão geral da técnica do deus voador do trovão. Diga o que lhe vier à cabeça. Por exemplo, qual você acha que é o fator mais importante para dominá-la? Talento. Minato respondeu sério. Tapa?
Haruto deu um peteleco na testa de Minato. Esse garoto realmente sabe usar as palavras. Talento, talento, precisa mesmo dizer isso? Haruto olhou feio para ele. Você pediu o fator mais importante, e é talento. Minato esfregou a testa e fez uma careta. Eu acredito que dominar a técnica do Deus Voador do Trovão requer uma habilidade extraordinária de percepção espacial. Com base nas informações do manual, acredito que o espaço não é um plano fechado, mas uma vasta teia repleta de minúsculos buracos, pequenos demais para serem observados. Para atravessar o espaço, é preciso sentir esses buracos e usar a conexão com as marcações da técnica do Deus Voador do Trovão para se puxar por eles, alcançando o teletransporte espacial. Isso requer talento. Somente aqueles com talento excepcional conseguem perceber esses buracos. Caso contrário, não importa o quanto treinem, jamais dominarão a técnica. Minato era realmente um gênio. A explicação dele foi perfeita. Embora sua teoria fosse um tanto superficial e não totalmente precisa como um transmigrador, Haruto podia entendê-la de outra perspectiva. Matéria escura e buracos de minhoca. Nada mal. Seu entendimento é muito próximo do meu, reconheceu Haruto, encorajando Minato. Agora conte-me mais sobre os pontos-chave para dominar a técnica do Deus Voador do Trovão. A fórmula da técnica é claro, respondeu Minato. A formação da fórmula é incrivelmente difícil. Acabei de tentar, mas não consegui reproduzir a sensação descrita no manual. No entanto, o segundo Hokage mencionou que a estrutura da fórmula não é totalmente fixa. Acho que podemos usar padrões diferentes ou até mesmo uma imagem completa para transportar mais energia. A verdadeira discussão começou. Haruto, assumindo o papel de professor, questionava Minato constantemente. Minato, por sua vez, respondia com o que lhe vinha à mente. Se não sabia de algo, admitia, mas ocasionalmente dava ideias que surpreendiam Haruto. Eles discutiam os aspectos teóricos da técnica do Deus Voador do Trovão em detalhes meticulosos. Haruto também pôde contribuir significativamente, nem precisou consultar o manual. Tendo lido a história original, ele já sabia como a técnica funcionava e seu potencial de desenvolvimento. Na verdade, acho que a fórmula da técnica não precisa necessariamente ser um padrão. Texto seria melhor, porque o texto transmite significado naturalmente e facilita o desencadeamento da percepção necessária. A fórmula é apenas um veículo para o poder da técnica, então ela não precisa se limitar a uma forma específica, explicou Haruto. Ele sabia que na história original, o segundo Hokage usava uma fórmula baseada em símbolos, enquanto Minato usava caracteres escritos. Professor, isso é brilhante. Os olhos de Minato brilharam. Se usarmos texto, ele naturalmente fornece feedback e integra a força orientadora necessária para a travessia espacial. Deve tornar o processo mais suave. Ótimo, contanto que você entenda, Haruto assentiu com um sorriso. Então, mudou de assunto. Então, que ideias únicas você tem sobre integrar a força orientadora? Eu acho. Minato começou a responder imediatamente. O tempo passou. 4 horas depois. À medida que o crepúsculo se aproximava, Minato continuava extremamente entusiasmado, falando sem parar. Ele revisava frequentemente suas próprias teorias e apresentava novos insights. Entretanto, Haruto ainda não recebeu nenhuma notificação do sistema sobre a aquisição de fragmentos de cartas. Só depois do anoitecer, Jin, o anfitrião e Namikaze Minato conduziram uma discussão aprofundada e obtiveram insights. Obtiveram um fragmento de carta da técnica do Deus Voador do Trovão. Capítulo 218. Não foi fácil, mas após 5 a 6 horas de intensa discussão, Haruto Saito finalmente obteve um fragmento de carta da técnica do Deus Voador do Trovão. Embora tivesse adquirido apenas um único fragmento, sentiu uma imensa sensação de alívio. Deu certo. Usando esse método, contanto que tivesse tempo suficiente, Haruto tinha certeza de que conseguiria dominar a técnica do Deus Voador do Trovão. Mesmo que demorasse várias horas para obter apenas um fragmento, mesmo que ele só pudesse obter um por dia, ainda assim era uma velocidade surpreendentemente rápida. Afinal, embora Namikaze Minato tivesse uma afinidade espacial natural, ele ainda era apenas um estudante, nem mesmo um ninja completo. Sua compreensão e conhecimento de ninjutsu eram bastante limitados. Comparado a Terado, a distância entre eles era como o céu e a terra. Mas mesmo assim, Minato ainda pôde fornecer informações valiosas que ajudaram Haruto a progredir, e isso foi o suficiente. Mesmo que fosse apenas um fragmento por dia, em 100 dias, Haruto teria dominado completamente a técnica do Deus Voador do Trovão. Dominá-lo em apenas 100 dias foi algo absolutamente inédito. Vamos sair e comer alguma coisa, sugeriu Haruto. Ele tinha coisas para resolver mais tarde naquela noite, então não havia necessidade de continuar discutindo a técnica com Minato por enquanto. Não havia pressa. Claro, Minato concordou imediatamente. Ele estava com fome e exausto, mas sua excitação o mantinha energizado. Vamos! Haruto puxou Minato e o levou para fora. Enquanto caminhavam, ele o advertiu. Quando estivermos lá fora, não me chame de professor. Por enquanto, mantenham nosso relacionamento em segredo. Tenho inimigos, e se descobrirem que você é meu discípulo direto, você pode estar em apuros. Você ainda não tem poder nem apoio, e isso colocaria em risco. Entendido, Minato assentiu seriamente. Ótimo, continuou Haruto enquanto caminhavam. A propósito, você deveria tirar uma licença da academia. O conhecimento dos livros didáticos pode ser estudado por conta própria. Quanto à sua força, acredito que você já tem a capacidade de passar no exame de graduação, então não faz sentido ficar. Se tirar uma folga, terá mais liberdade para treinar, e podemos nos concentrar mais em dominar a técnica do Deus Voador do Trovão. Assim que estiver pronto, organizarei um exame de graduação especial para você.
Tudo bem, vou tirar uma licença. Minato concordou sem hesitar. Ele não tinha mais motivos para continuar na academia ninja. Já havia prometido a Naruto que se formaria mais cedo, e seu desejo de dominar a técnica do deus voador do trovão era forte demais para perder tempo na escola. Uma hora depois, base Ambu, celas de prisão. Naruto chegou na hora. Desta vez, não se preocupou com conversa fiada e imediatamente começou a consultar Terado sobre a técnica de quebra de barreiras. Terado também não perdeu tempo, simplesmente começou a explicar. 5 dias depois, os dias passavam em um borrão. Todas as manhãs, Naruto passava por um treinamento especializado. À tarde, ele discutia a técnica do deus voador do trovão com Minato. À noite, ele procurava Terado para aprender a técnica de quebra de barreiras. Esse ciclo se repetia diariamente. Nesse ponto, Naruto havia acumulado 6 fragmentos de carta da técnica do deus voador do trovão e 89 fragmentos de carta da técnica de quebra de barreiras. Embora o número de fragmentos que ele ganhava variasse a cada vez, ele consistentemente obtinha mais de 10 por dia com pouca flutuação. Esta noite, ele estava confiante de que conseguiria reunir os 100 fragmentos de cartas da técnica de quebra de barreiras. Mais uma vez, sob a cobertura da noite, Naruto chegou às celas da prisão da base Ambu. Desta vez, ele entrou na cela carregando uma caixa de comida. Após terminarem rapidamente o jantar com Terado, eles imediatamente retomaram a conversa. Nos últimos dias, Terado já havia ensinado a Naruto tudo o que podia. No entanto, Naruto insistia constantemente em explicações mais aprofundadas, transformando perguntas simples em discussões complexas. Por isso, ele sempre tinha novas perguntas para fazer. Terado, apesar de sua natureza rude, era surpreendentemente paciente. Ou melhor, este homem tinha uma vontade inabalável. Ele parecia não entender o conceito de aborrecimento. Como Naruto lidera livremente o manual secreto de eliminação de danos, Terado não sentiu necessidade de se conter por mais tempo. Jin, o anfitrião, obteve novos insights através de uma conversa aprofundada com Terado. Obteve 4 fragmentos de carta da técnica de quebra de barreiras. Jin, o anfitrião, obteve novos insights através de uma conversa aprofundada com Terado. Obteve 3 fragmentos de carta da técnica de quebra de barreiras. Jin, o anfitrião, obteve novos insights através de uma conversa aprofundada com Terado. Obteve 3 fragmentos de carta da técnica de quebra de barreiras. Jin, o anfitrião, obteve novos insights através de uma conversa aprofundada com Terado. Obteve 2 fragmentos de carta da técnica de quebra de barreiras. Após 4 horas seguidas de discussão, Naruto recebeu 4 recompensas separadas, ganhando um total de mais 12 fragmentos de carta da técnica de quebra de barreira. Isso elevou seu total para 101 fragmentos. Ele já estava farto. É isso. Terado-san, eu sinceramente aprecio sua ajuda. Naruto interrompeu Terado de repente, deixando claro que não estava interessado em ouvir mais. Você deveria ter desistido antes, disse Terado com um sorriso irônico, balançando a cabeça. Essa técnica não é adequada para você. Mas pelo menos você não perdeu muito tempo antes de perceber. E quem disse que eu ia desistir? Naruto sorriu, abrindo os braços. Eu já dominei. É por isso que terminei aqui. Seu pirralho, você não tem vergonha nenhuma, zombou Terado. Ousa dizer algo tão ridículo? Você não acredita em mim? Por que eu faria isso? Vamos lá, você não pode ter um pouquinho de fé em mim? Quem você pensa que é? Mesmo que a Shirama Senju renascesse, ele não conseguiria dominar a técnica de quebra de barreiras em apenas 7 dias. Por que eu deveria acreditar em você? Então você me menospreza? Que tal fazermos uma aposta? Naruto deu um sorriso irônico, como se estivesse ansioso para provar seu valor. Terado de repente ficou em silêncio. Seus instintos lhe diziam que Naruto estava agindo de forma suspeita, quase como se estivesse tentando provocá-lo de propósito. Naruto estava fazendo outra aposta. Se Tsunade estivesse aqui, não importa o que Naruto dissesse, ela definitivamente se recusaria a jogar com ele. Ela poderia até avisar Terado, dizendo, não aposte com aquele pirralho. Ele tem uma sorte danada. Mas Tsunade não estava aqui. E Terado não sabia sobre as vitórias passadas de Naruto em jogos de azar. Mesmo que Terado sentisse que algo estava errado, não havia como Naruto dominar a técnica de quebra de barreiras em apenas 7 dias. Era impossível. Qual é a aposta? Terado finalmente perguntou após uma pausa. Se eu já dominei a técnica de quebra de barreiras, eu ganho. Se não, você ganha, Naruto declarou simplesmente. E o que está em jogo? Insistiu Terado. Naruto pensou por um momento, então seus olhos brilharam intensamente. Se eu vencer, você me revelará um importante relatório de inteligência sobre Konoha. Ah? É uma aposta alta, riu Terado. Ele sempre soube que o verdadeiro objetivo de Naruto era obter informações, mas não se importava. Era um prisioneiro, conhecia bem a sua situação. Então, você aceita? Perguntou Naruto. E se você perder? Retrucou Terado. Não posso libertá-lo. Isso está além da minha autoridade. Mas posso lhe prometer uma coisa. De agora em diante, ninguém tentará arrancar informações de você à força. Pode ficar quieto e esperar que a Megakure o resgate, se eles vierem. Tudo bem, eu aceito. Terado concordou sem hesitar. Os termos eram claros e não havia motivo para hesitação. Você está fadado a perder. Naruto sorriu e de repente levantou a mão para cobrir a boca, tossindo pesadamente. Naquele momento, ele silenciosamente ativou a carta técnica de quebra de barreira, enviando o ar para sua boca. Mordendo o fragmento, uma luz dourada irrompeu em sua mente. Mas Terado não conseguia ver nada disso. Capítulo 219. Jutsu proibido. Técnica de quebra de barreiras. O jutsu proibido, técnica de quebra de barreiras, continha informações vastas e complexas. Esta foi a primeira vez que Naruto Saito experimentou tal sensação, um impacto agudo e profundo, à medida que o conhecimento se transformava em memória, imprimindo-se diretamente nos recantos mais profundos de sua mente. Os olhos de Naruto brilharam levemente.
Essa mudança sutil não escapou à percepção aguçada de Terado. O que você está fazendo? Perguntou Terado. De fora, Aruto não parecia estar fazendo nada de anormal. Ele apenas tossiu na mão com a expressão momentaneamente atordoada. Em vez de responder, Aruto se levantou abruptamente. Uma onda de chakra irrompeu de seu corpo enquanto ele batia palmas e começava a formar selos. 12 selos de mão consecutivos, suas mãos se moveram rapidamente. Quando suas palmas se encontraram pela última vez, símbolos negros de maldição saíram de entre elas, girando ao seu redor antes de se imprimirem em sua testa. Ele não parou. Outra sequência de 12 selos de mão, desta vez, os símbolos da marca de maldição voaram e se marcaram nas costas de sua mão direita. Ele continuou. Uma terceira rodada de selos de mão. Os símbolos da marca de maldição apareceram então nas costas de sua mão esquerda. Os olhos de Terado se arregalaram em choque. Ele sabia exatamente o que aquelas 3 marcas de maldição representavam. As flutuações de chakra ao redor de Aruto diminuíram rapidamente. Ao mesmo tempo, as marcas em sua testa e mãos desapareceram lentamente, como se nunca tivessem existido, desaparecendo no nada. A técnica de quebra de barreira foi concluída. Terado-sama, você perdeu. Aruto disse com um sorriso largo. Terado encarou Aruto atentamente, seu rosto se contraindo levemente. Seus olhos afiados se estreitaram enquanto ele lentamente levantava a mão. Demonstre. Ele se recusou a admitir a derrota. Algo nisso parecia estranho. Terado suspeitava que o sucesso de Aruto pudesse ser uma ilusão. Os selos de mão poderiam ser uma farsa, ou talvez até mesmo um genjutsu. Mesmo com a formidável força de vontade de Terado, forte o suficiente para resistir a ficar completamente preso em uma ilusão, ele sabia que seus olhos ainda poderiam ser enganados. E então deixe-me mostrar a você a técnica de quebra de barreira. Aruto riu baixinho, então de repente se virou e correu em direção à porta selada da cela. No momento em que seu corpo fez contato com a porta, apesar de suas roupas agirem como uma barreira, o chakra que emanava de seu corpo ativou as marcas de vedação na porta. Seu corpo se distorceu por um breve momento. Técnica secreta. Técnica de quebra de barreiras. No instante em que Aruto tocou a porta, ele desapareceu da cela. Ele estava lá fora. E o mais importante, ele não quebrou o lacre da porta. Esta não era uma cela qualquer. Era a prisão mais segura da base da Anbu em Konoha. Só a porta continha um poderoso jutsu de selamento, mas não era só isso. As paredes, o chão e o teto eram reforçados por uma barreira de selamento abrangente. Técnicas padrão de teletransporte, como a técnica de cintilação corporal, eram completamente ineficazes a menos que a porta estivesse aberta. Mesmo jutsus avançados como técnicas de movimento subterrâneo de liberação de terra ou técnicas de substituição, não conseguiam contornar os selos da prisão. A única maneira conhecida de entrar e sair de uma cela selada como essa era por meio de uma técnica de teletransporte espaço-temporal, algo como a técnica do Deus Voador do Trovão. Mesmo assim, o Deus Voador do Trovão exigia uma fórmula de marcação para o usuário se teletransportar, mas Naruto não havia usado teletransporte espaço-temporal. Terado podia sentir, ele transformou o impossível em realidade. Técnica de quebra de barreiras. Técnica de quebra de barreiras. Em apenas 7 dias, ele dominou a técnica de quebra de barreiras. Terado ficou completamente abalado. Sua expressão tremulou de descrença, seus olhos penetrantes refletindo um brilho de luz incomum. Agora, ele esperava. Ele esperou que Naruto retornasse. Ele precisava reavaliar esse garoto. Ele precisava falar com ele direito. Mas não importa quanto tempo ele esperou, Naruto não voltou. Fora do calabouço. Do lado de fora da prisão subterrânea, na caverna mal iluminada, 2 Anbu Jonin guardavam a porta selada e imóveis. De repente, as marcas de vedação na porta se acenderam. Uma figura sombria surgiu entre eles, bem na frente da porta da prisão. Naruto Saito havia surgido. Então é assim que me sinto. Ele exalou profundamente, movendo o corpo desconfortavelmente. A técnica de quebra de barreiras era um jutsu proibido, e como todas as técnicas proibidas, tinha seus próprios efeitos colaterais e desvantagens. Embora não ferisse diretamente o usuário, sua desvantagem era a compressão. Foi como se uma montanha tivesse repentinamente pressionado seu corpo, felizmente apenas por um breve momento. Para alguém com físico fraco ou controle respiratório inadequado, isso pode levar a lesões internas. Em casos extremos, se a saída de chakra fosse insuficiente ou instável, isso poderia resultar em uma falha catastrófica, o usuário sendo esmagado em uma pilha de polpa. Além disso, usar a técnica de quebra de barreira repetidamente inevitavelmente levaria a ferimentos, a menos que o usuário possuísse um corpo excepcionalmente forte, como alguns shinobi de Komogakure conhecidos por sua extrema resistência física. Naruto, no entanto, não possuía tal físico. Mas, não importava. Mesmo que ele quebrasse os ossos por uso excessivo, ele poderia usar apenas uma carta para se curar. Além disso, seu domínio sobre a técnica de quebra de barreiras veio do consumo de uma carta de habilidade. Ele não a aprendeu por meios normais. Sua versão da técnica era impecável. Execução perfeita. Risco mínimo de ferimentos. O choque dos guardas. Olho vermelho. Olho vermelho. Como você saiu? Os 2 Anbu Jonin ficaram atordoados. Naruto entrou na prisão ao anoitecer e já era noite alta. Antes, quando Naruto queria sair, ele sempre batia na porta. Mas desta vez, ele simplesmente apareceu do lado de fora. E o mais importante, a porta da prisão não havia sido aberta nem quebrada. Naruto olhou para seus 2 camaradas, fez uma breve pausa e então disse casualmente: "Isso foi algo que meu professor, ou melhor, Okage-sama me ensinou."
Ele me deu uma maneira de burlar o selo. As marcas na porta não podem mais me impedir, então eu simplesmente saí. Claro, isso era um completo absurdo. Haruto intencionalmente manteve sua explicação vaga e deu crédito ao terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen. Dessa forma, os guardas não o questionariam muito. Eu vejo. Então esse selo realmente tem uma maneira simples de contorná-lo? Os dois Anbu Jonin assentiram em aparente compreensão. Embora céticos, não insistiram no assunto. Não é exatamente contornar o selo, acrescentou Haruto. Na verdade, o selo não funciona mais em mim. É basicamente isso. Ele deliberadamente evitou mencionar a técnica de quebra de barreiras, nem mesmo o próprio Hiruzen sabia sobre ela. Uma técnica tão poderosa, porém proibida, esse era seu trunfo. Além disso, aprender isso em apenas 7 dias foi simplesmente inacreditável. Hiruzen sabia da capacidade de cópia de Haruto, mas não sabia que Haruto também possuía uma velocidade de aprendizado sobre-humana. Alarme de emergência. Dom, dom, dom. De repente, um sino estridente soou, ecoando por toda a base da Anbu. Haruto parou no meio do caminho, prestes a voltar para dentro, mas o toque o forçou a parar. Uma missão de emergência. Esse é o alarme de convocação. Algo grande aconteceu. Os dois Anbu Jonin murmuraram, embora não pudessem deixar seus postos. Haruto, no entanto, não teve escolha a não ser responder. O que está acontecendo? Ele correu pelo corredor, indo direto para o salão central. Operativos da Anbu, ouçam meu comando. Uma voz estrondosa, presa branca, ecoou por toda a base. Um intruso se infiltrou no núcleo da floresta da montanha. Todos os shinobi prontos para o combate, mobilizem-se para a eliminação. Unidade de assassinos, protejam os Uzumaki a todo custo. Qualquer forasteiro que se aproxime a menos de 1 quilômetro de sua residência, matem-no imediatamente. Capítulo 220. A floresta atrás da vila de Konoha havia sido invadida mais uma vez. Esse tipo de incidente acontecia várias vezes por ano. E esses eram apenas os que eram descobertos. Muitos outros passavam despercebidos. A floresta nos fundos da montanha era vasta e guardava muitos dos segredos de Konoha. Mesmo para os shinobi comuns de Konoha, era considerada uma área restrita, quanto mais para forasteiros. Os ninjas da Anbu estavam quase todos mobilizados, espalhando-se pela floresta em uma busca em massa. A invasão era claramente séria. Caso contrário, a presa branca jamais teria ordenado uma mobilização tão grande. Ninguém sabia quantos inimigos haviam se infiltrado. A noite estava escura, o luar estava nebuloso, o vento uivava e a temperatura estava um pouco fria. Haruto Saito correu pela floresta com seus sentidos totalmente ativados enquanto procurava o inimigo. Ao mesmo tempo, ele também estava indo em direção à residência de Uzumaki Mito havia mudado recentemente de residência, embora ainda estivesse na floresta da montanha. A localização exata era conhecida pela Anbu de Konoha. Não demorou muito para que Haruto continuasse correndo pela floresta, agora a apenas 2 quilômetros da residência de Mito. Estrondo. Uma explosão repentina ocorreu no noroeste, e chamas subiram para o céu. Os pés de Haruto tremiam enquanto ele saltava para um galho de árvore, olhando na direção da confusão. A cerca de meio quilômetro de distância, uma batalha havia começado. No entanto, a densa floresta obstruía sua visão, impedindo de discernir quem entre os Anbu havia encontrado o inimigo. Não há tempo a perder. Sem ativar seu Byakugan para investigar, Haruto desceu da árvore e continuou em direção à residência de Mito. A viagem foi tranquila e ele não encontrou inimigos pelo caminho. Nas profundezas da floresta, erguia-se uma árvore antiga e imponente com um tronco enorme. Em sua base, uma casa na árvore havia sido esculpida, completa com portas e janelas, através das quais uma luz fraca brilhava. Quando Haruto chegou, a área ao redor da casa na árvore já estava firmemente protegida. Os guardas originais designados para Mito, juntamente com os reforços Anbu recém-chegados, formavam um perímetro defensivo de mais de 20 shinobi. Embora invisíveis na superfície, todos estavam escondidos nas sombras. Haruto correu direto para a porta da casa na árvore antes de parar. Virou-se, examinando a escuridão ao redor, e rapidamente formou um selo de mão. Técnica secreta, Jutsu de marca de cicatriz. Este era um jutsu sensorial de nível S que Haruto aprenderá com Yin-Yi, o ninja sensorial de elite da Vila da Chuva Oculta. Instantaneamente, ele sentiu qualquer presença em um raio de 5 quilômetros, mas o consumo de chakra foi imenso. Haruto detectou um total de 37 assinaturas de chakra. No entanto, não conseguiu distinguir imediatamente quais, se é que havia alguma, pertenciam ao inimigo. Era possível que todos fossem shinobi de Konoha. Ele ainda não estava familiarizado com as assinaturas de chakra dos Anbu, mas isso não importava. Ele conseguia deduzir a presença do inimigo através das flutuações de chakra. Os shinobi inimigos exibiam padrões irregulares de chakra. Eles já estavam expostos e estavam se escondendo ativamente da Anbu. O motivo pelo qual Haruto esperou até agora para usar seu jutsu sensorial era devido ao protocolo da Anbu, em operações coletivas como essa. Capturar o inimigo vivo era uma prioridade. Se possível, o inimigo tinha que ser feito prisioneiro. Konoha precisava saber por que eles estavam ali. Entretanto, a presa branca emitiu uma ordem de eliminar à vista. Qualquer forasteiro num raio de 1 quilômetro da residência de Mito deveria ser eliminado. Sem rendições. Sem prisioneiros. Foi por isso que Haruto ativou seu jutsu sensorial somente ao chegar. Ele precisava confirmar se havia inimigos num raio de 1 quilômetro da casa na árvore. Se houvesse, ele os eliminaria imediatamente. Os segundos passaram. Após 5 segundos, Haruto notou algo incomum. Uma assinatura de chakra havia subitamente se infiltrado no subsolo e permanecido completamente imóvel. Um Anbu de Konoha não faria algo assim.
sul, cerca de 800 metros de distância. Naruto abaixou as mãos, seu corpo se movendo em direção ao sul. Ele desapareceu na folhagem. Assim que ele saiu, a porta da casa na árvore se abriu de repente com um rangido. Tsunade espiou, olhando ao redor antes de resmungar, irritada. Aquele pirralho. Ele veio até aqui e nem se deu ao trabalho de dizer olá. Ela sentiu a presença de Naruto de dentro da casa, e foi por isso que abriu a porta para verificar. Ela se afastou e fechou a porta novamente. Dentro da casa na árvore, que tinha 2 andares, o primeiro andar continha uma grande cama de madeira. Uzumaki Mito sentou-se nela, enrolada em um cobertor, enquanto a pequena Uzumaki Kushina sentou-se ao lado dela. Normalmente, Kushina dormia no segundo andar, mas devido ao caos lá fora, ela desceu para ficar com Mito. Tsunade, tia, tem algum inimigo aí fora? Perguntou Kushina, parecendo um pouco preocupada. Não inimigos, apenas uma pessoa má, uma pessoa muito má, respondeu Tsunade com um sorriso irônico. É Naruto Saito, não é? Mito riu calorosamente. Por que ele não entrou? Não faço ideia. Parece que ele sentiu alguma coisa e saiu correndo. Ah, definitivamente um cara mau, murmurou Kushina. Você ainda está guardando rancor, é? Mito afagou a cabecinha de Kushina e puxou o cobertor sobre ela. Tudo bem, vá dormir. Você tem aula amanhã. Não consigo dormir. Tem bandidos lá fora. Kushina agarrou-se ao braço de Mito, piscando os olhos. Não se preocupe, nada vai acontecer, Mito a tranquilizou. Ela não demonstrou nenhum sinal de preocupação, nem tinha motivo para isso. Dada a sua força, era difícil para qualquer um no mundo Shinobi representar uma ameaça a ela. Ela não precisava de proteção, mas ainda era dever da Anbu protegê-la. Qualquer um que perturbasse seu isolamento merecia a morte. Mais importante ainda, a própria Mito não deveria tomar nenhuma atitude, sua condição atual tinha que permanecer em segredo do mundo exterior. Foi por isso que a presa branca ordenou que qualquer intruso a menos de 1 quilômetro da residência de Mito fosse eliminado sem questionamentos. Não importava quem fosse ou por que viesse a elimine primeiro, pergunte depois. Tsunade estava perto da janela, olhando para fora, sua expressão não demonstrava preocupação. 800 metros não era longe. Naruto se moveu rapidamente. Quando estava a 100 metros de distância, juntou as mãos novamente e reativou o jutsu da marca de cicatriz. Ao contrário do Byakugan, essa técnica podia detectar energia vital até mesmo no subsolo. Embora sua penetração profunda não fosse excepcional, era suficiente. O inimigo ainda estava lá, escondidos a 3 metros de profundidade, completamente imóveis, suprimindo sua presença. Sem o jutsu da marca de cicatriz, teria sido quase impossível encontrá-los. Encurtando a distância restante em um instante, Naruto saltou alto no ar, segurando a lâmina trituradora de montanhas. Ele girou no ar e então caiu com um golpe devastador. A força bruta da lâmina cortou o ar, produzindo uma onda de choque ensurdecedora. O poder aterrorizante do ataque perfurou o chão, disparando em direção ao inimigo oculto. O impacto foi devastador, lançando poeira e detritos para longe. O inimigo subterrâneo mudou de posição instantaneamente, movendo-se vários metros para o lado. Um instante depois, o chão à frente de Naruto explodiu quando uma figura disparou, girando no ar e pousando a mais de 10 metros de distância, apenas para imediatamente cuspir um bocado de sangue no chão. Naruto viu a figura e sua expressão escureceu. Sem dúvida, era definitivamente um inimigo. Mas esse cara era um jonin de alto nível, um oponente quase do nível de um Kage. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.